tentei falar com o Oswaldo, porque ele está em algum lugar, descansando, mas parece que o advogado dele agora vai falar com ele, junto com a esposa dele. Eu queria falar com o médico para saber o que está acontecendo. Então ele já fez uma tomografia. Mas a pancada foi aonde? Na coluna. Meu Deus. E aí ele tá com uma lesãozinha na coluna, que pode ser uma... sem uma compressão, pode ser uma coisa que volte logo, né, recupere, ou pode ser que precise de cirurgia. Então, o mais importante é que ele fez uma tomografia que mostrou a lesão, mas ele precisa de uma ressonância que não tem aqui nesse hospital. Então, eu acabei de falar com o secretário de Segurança Pública, doutor Anderson Saldo, e ele disse que vai falar com o secretário de Saúde agora, para conseguir que essa ressonância seja feita nas próximas horas, porque não pode esperar muito. Mas quer dizer que ele está com o movimento da perna comprometido? Não, ele não está sentindo a perna, mas isso pode ser... Calma, gente, calma. Isso pode ser uma coisa passageira, porque ele sofreu uma lesão e pode voltar normalmente, mas a gente só vai saber depois que a ressonância for feita. O mais importante agora é a gente trabalhar para conseguir essa ressonância. Eu já falei com um amigo meu que é um dos melhores neurocirurgiões do mundo, que é de São Paulo, especialista nisso, tá? Em coluna, especialista em fazer as pessoas andarem. E ele diz o seguinte: essa ressonância tem que ser feita imediatamente. Então, por isso eu liguei para o secretário e ele disse que vai tomar todas as providências para ele fazer essa ressonância magnética. Com a ressonância, os médicos vão poder dizer: isso aqui vai desinchar, não foi nada, ou ele vai precisar de uma cirurgia. Tá bom? Tá. Já falaram alguma coisa de como aconteceu isso? Não, isso aí agora, como o doutor Ricardo vai falar com ele, a gente espera que ele possa contar o que aconteceu. Tá certo. Bia, muito obrigado. Tá bom, Bia, gratidão. Valeu. Gente, nós vamos, hoje à noite vai ser longa, porque a gente vai continuar tentando, a gente vai acompanhar, falando com o secretário, pedir que ele me retorne assim que ele der. Eu quero que o Oswaldo faça esse exame o mais rápido possível. Sim, Tá com bom? certeza. Olá, o assunto aqui é muito triste e ao mesmo tempo preocupante. Nos bastidores de alguns grupos de direita essa noite, ficamos sabendo que o jornalista Oswaldo Eustáquio tinha sofrido uma espécie de acidente e sido internado às pressas, e a família ficou sabendo horas depois. O advogado idem, não tiveram acesso a detalhes. Depois de muita confusão, apreensão e dúvidas envolvendo amigos e familiares, ao que sabemos até aqui, ele lesionou a coluna vertebral, a T5, e estaria paraplégico. É essa a informação que temos. A deputada Bia Kicis foi ao hospital à noite, a esposa do jornalista estava lá, a Sandra Terena, e essa é a informação que temos até aqui. Então, em primeiro lugar, uma tragédia, um acidente que é uma coisa extremamente lamentável, né? Mas, obviamente, que em se tratando do Oswaldo Eustáquio, surgiram imediatamente várias teorias, dúvidas, né? Possibilidades nas redes sociais. Alguns falaram que óbvio que ele tinha sido agredido, atacado, que estava tudo muito estranho. Olha, eu não quero sequer entrar nessa seara, porque eu acho que não precisamos. Pode ter acontecido um acidente, pode ter acontecido. Parece que foi isso. Mas não importa. Mesmo se tratando de um acidente, ele é um preso político. Ele não tinha nada que estar lá. Ele está preso por meio de um inquérito ilegal, aberto pelo presidente, então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ex-advogado do PT, dado na canetada, no dedaço para a relatoria de Alexandre de Moraes, ex-tucano, eu coloco aqui, obviamente, porque ele era oficialmente do partido dos tucanos, do PSDB, e depois se desfiliou. E, com base nesse inquérito ilegal, abriu-se ali uma perseguição a críticos desses ministros do Supremo Tribunal Federal, o que não pode ser confundido com um ataque à instituição do Supremo Federal. Até porque quem mais ataca
o STF, na minha opinião, e de milhões de brasileiros, são esses ministros, alguns desses ministros que hoje compõem o quadro do STF. Não há nenhuma acusação de crime formal pairando sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio. Sua prisão esteve envolta em nebulosidade, ausência de informações e de acesso aos autos do inquérito pelo próprio advogado. Fake news, espalhar fake news e coisas dessa natureza não são tipificadas em Código Penal no Brasil. E o que mais causa espanto nessa história toda é o silêncio da imprensa. Insistem em chamá-lo de blogueiro bolsonarista quando falam da prisão, sendo que se ele é simpático ou não ao governo, ao presidente, não importa. Ele é um jornalista, ele atuou em veículos importantes, né, que são uns lixos cá entre nós. São esses sim fábricas de fake news, essa mídia mainstream podre que temos no Brasil hoje. E insistem em chamá-lo de blogueiro bolsonarista para desqualificá-lo, para diminuí-lo, sendo que é um jornalista. É um jornalista com carteira de jornalista, com faculdade cursada, sendo que, teoricamente, nem importa, porque o próprio Supremo já reconheceu que se você exerce a função, você pode ser jornalista. É o meu caso, aliás. Então, a imprensa se calar diante de um jornalista preso de forma arbitrária por um Supremo Tribunal Federal, sem acusação qualquer objetiva de crime cometido pelo jornalista, tudo isso já é assustador o suficiente. Vamos lembrar aqui que quando o Glenn Greenwald, que era do The Intercept na época, que agora teve que se retratar em relação a falar de estupro culposo, uma expressão que eles inventaram, e que tiveram que se retratar por decisão da justiça, e que nenhuma agência de checagem de fatos ou da mídia se retratou em relação ao que aconteceu, porque deram trela para a expressão mentirosa que ele criou para gerar comoção. Quando Glenn Greenwald, receptor de material roubado de hackers, envolvendo autoridades como o próprio presidente, ministros, e na época o alvo era o Sérgio Moro, né? E quando Glenn Greenwald teria sofrido ali uma busca e apreensão, saiu o Supremo em sua defesa e impediu essa apreensão do seu material, do seu equipamento, porque é um jornalista. Sendo que jornalistas, assim como advogados, têm certas prerrogativas, não quer dizer que eles possam ser cúmplices de crimes. Mas, no caso, o Supremo protegeu Glenn Greenwald, porque é de esquerda, é da patota. Mas Oswaldo Eustáquio pode ser preso sem nenhuma acusação formal de crime cometido. E a imprensa aplaude, porque afinal de contas odeia o governo que o jornalista Oswaldo Eustáquio defenderia.